Bem, nós vamos falar hoje do tema tempo de renovação, como anunciamos no mês passado, e no intervalo vamos falar de algumas mudanças em termos de estudo, quem sabe para implementar mais, adotando um livro de estudo, e quem quiser pode acompanhar, fazendo a sua leitura, e talvez fique mais fácil aqui a discussão do tema. Hoje eu ainda vou falar de Joana de Ângeles, falar do tempo de renovação. Eu vejo que, quando se fala de renovação, o fato de nós estarmos aqui já é um passo para a renovação. Já estamos mostrando interesse em mudança, estamos nos mexendo, não é? Infelizmente, algumas pessoas estão adormecidas na existência, elas já perderam os sonhos, não têm mais expectativa, se entregaram. Então, eu acho que nós temos que refletir a nossa estada aqui. Tem gente que não valoriza os seus esforços. A pessoa acha que tem que fazer coisas vultosas para ter algum crédito consigo mesma, né? Então, o mínimo que conseguimos tem que ser valorizado, reconhecido. E, é claro, servir de esforço pessoal para aumentar a nossa melhoria pessoal, né? Bom, Joana de Ângeles, ela fala desse assunto já trazendo a reflexão de nossa imortalidade, da reencarnação, da imortalidade e da reencarnação. Então, isso faz nós termos uma visão mais ampliada da vida, saindo da visão reducionista, e também de que os acontecimentos da vida fazem parte de acidentes, e ao contrário disso faz parte de leis que regem o nosso processo evolutivo. Então, diz a benfeitora, o Espiritismo dá notícias do mundo espiritual que é causal, né? O mundo espiritual é causal, é de onde procedemos. A causa de nossa vida, de nossa criação, é do mundo espiritual. Nós estamos no mundo físico, passando pelo processo evolutivo. Porque se nós não tivermos essa visão de causalidade, aí nós podemos achar que os acontecimentos de nossa vida são decorrentes dos acidentes sociais, dos problemas biológicos, etc. Estes fatores, eles são ingredientes da nossa relação com a vida, mas não são determinantes, né? Depende da postura da pessoa. É claro que tem muitos indivíduos que se curvam aos ditames sociais, à pressão social. Se nós estamos atentos a isso, nós olhamos as questões sociais como instrumentos do processo evolutivo, não como um fim em si mesmo. Bom, ela fala de onde procedemos e que o Espiritismo apresenta um programa seguro de esclarecimento e de paz. Bom, esses esclarecimentos começam pelo que já falamos da imortalidade. Nós não acabamos, nós somos imortais. Isso deveria causar em nós mais esperança, mais expectativa positiva na vida. Porque os nossos problemas vão acabar, mas nós não vamos morrer, né? Só o nosso corpo. Eu já falei isso aqui da identificação. Quando nós nos identificamos com a nossa condição existencial, nós temos a impressão que a vida se reduz nas questões existenciais. O que é a identificação?
Quando o indivíduo se apega ao seu corpo, às influências sociais, aos seus familiares, quando ele se apega, quando ele se identifica com estas questões, ele reduz a sua vida a estas condições. Deu para entender? De verdade? Posso fazer a pergunta então? Não. Eu vou usar um exemplo. Se eu tenho um pai autoritário e eu me identifico com esse autoritarismo do meu pai, eu me torno autoritário. Isso é identificação. Ok? Se eu me identifico com o corpo, eu acho que a vida se resume no corpo. Se eu me identifico com o dinheiro, com a beleza, com a feiura, eu acho que a vida é isso. Eu sou a feiura, eu sou a beleza, eu sou rico, sou pobre. Isso é identificação. A pessoa como que se funde ao objeto no qual ele se identifica. Então, olha só, e não é difícil de perceber isso. Nós reencarnamos, passamos pelo processo de socialização, nós vamos aprendendo coisas na sociedade, vamos incorporando crenças, costumes, valores, que é a cultura, nós vamos incorporando. Quando nós vamos fazendo isso, nós vamos tendo a impressão que a vida é só isso, que a vida se resume nisso, nos costumes, crenças, no corpo, na profissão. Estas experiências são aprendizados para a pessoa, não é a vida, é um pedaço da vida. A vida é maior do que isso. Você veja, uma pessoa que ela nasceu desde pequena, sempre teve doenças, passa por maus bocados, dificuldades. Quando ela se identifica com isso, ela gera a crença de que a vida é só sofrimento, que a vida não traz alegria, que a vida não tem sentido. Ela está identificada com o sofrimento. Se ela percebe que a vida é maior do que esses sofrimentos são só aprendizados, pode ser provas, expiações, então ela vai perceber que a vida é maior. A vida é abundância, é alegria, é felicidade, é maior do que tudo isso. Agora, se nós somos imaturos, se nós não sabemos lidar direito com a vida, é claro que a gente gera sofrimento, mas não quer dizer que a vida é sofrimento. Nós geramos sofrimento, é diferente. Deu para entender? Bom, nós, na visão imortalista, não somos resultados do acaso. Você não deu o azar de nascer na família que está. É muito fácil, né? Eu sou assim porque eu nasci com esses pais. E a pessoa vem toda cheia de argumento, né? Vai morar com os meus pais. Mas a prova é sua, não é minha. Você que se vira ou não. Porque eu que me viro com as minhas provas também. Não é? Então, a visão causalista quer dizer a lei de causa e efeito, mostra que a pessoa reencarnou no meio social que ela precisa. E antes da reencarnação, a gente poderia dizer de uma parasociologia. Por quê? Antes da pessoa entrar no corpo físico na família, ela foi apresentada para os pais fora do corpo físico. Olha, você vai nascer com esses pais aí. E ela provavelmente lembra, esses pais foram aquelas pessoas do passado que eu pisei na bola, ou que me fizeram bem, seja lá o que for, ou eles pisaram na bola, e hoje a gente vai reencarnar para reajustar tudo isso. Então a gente poderia dizer que é uma parasocialização, né? É uma socialização antes da reencarnação. Então a pessoa já sabe onde ela vai. As condições financeiras, econômicas, o corpo físico, a genética, os irmãos, etc. Tudo isso. Então é isso que o Espiritismo vem mostrar para nós. Então isso tira o argumento da pessoa da vitimização. Eu sou assim porque nasci naquele meio familiar. Não. Não é assim, não. Você nasceu porque tem vínculo com aquelas pessoas. Se você ficou doente,
é que não soube lidar com aquelas questões. E tem que aprender, tem que modificar. Nós não precisamos ficar doentes a vida toda, né? Ou precisamos? Muito bem. Nós não somos reféns de sofrimentos injustos, né? Se existe um ser onisciente, que é o Criador, existem leis sábias, não tem nada errado. Bom, aí alguém pode argumentar, mas como nós não estamos numa sociedade injusta? Sim, estamos. E isso tem que ser reparado, tem que ser melhorado. Mas nós reencarnamos na sociedade injusta porque nós temos vínculo com ela, senão estaríamos numa sociedade justa. Então, será que nós não fomos também os construtores dessa sociedade injusta? Quantos de nós aqui foram senhores de engenhos, fizeram parte da monarquia, tiveram seus feudos? Hoje dói, né? Hoje a gente tem que suar, tem que se esforçar para conseguir resultados que nem sempre conseguimos, porque às vezes são limites, porque senão a pessoa começa a fazer tudo que já cometia anteriormente. Por isso que é bom não fazer regressão, né? Na maioria dos casos. Olha que o indivíduo começa a fazer a ver o que fazia, aí a pessoa pode se desequilibrar. Então, o melhor é a gente aproveitar o nosso tempo aqui, como diz a benfeitora, ter esse conhecimento e buscar melhorar. Porque um dia nós vamos ter que resolver as pendências. Para isso é bom que nós estejamos fortes, né? Vamos aproveitar para melhorar a nossa condição pessoal. E o Espiritismo vem falar que a existência objetiva é desenvolver as nossas qualidades. Então, olha só a diferença daquela visão vitimista, que nós estamos aqui para sofrer. Muitos espíritas também falam isso. Nós estamos aqui para evoluir. Então, olha só, gente. Vamos pegar aqui o nosso caso. Nós optamos em estar aqui agora. Alguém aí fora optou em passar no boteco e encher a cara. Aí ele chega em casa, briga com a mulher, bate nos filhos. Alguém pode chamar a polícia, vai preso, fica no xadrez. Pode aparecer um cara pior do que ele lá no xadrez e bater nele, acabar com ele. Ele fez essa opção. Uma opção infeliz. Ele desgraçou a vida dele. Ou nós podemos fazer escolhas mais interessantes, né? Por exemplo, estar aqui com outras pessoas, fazendo vários cursos, coisas legais. Isso vai melhorando a personalidade. O indivíduo pode até ter um impulso de querer passar no boteco, mas ele fala, não vou. Até chegar uma hora que a vontade dele domina, não vou mais passar no boteco. Ou outra coisa, né? Jogar, passeio. Aquilo que traz algum sofrimento para a vida da pessoa. Bom, então, o significado, a finalidade da vida é desenvolver as qualidades, esse potencial. Vocês vejam que no Livro dos Espíritos fala que nós somos seres perfectíveis. Nós somos perfeitos, mas essa perfeição ainda não se desdobrou. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos faculdades ou capacidades para fazer várias coisas. Essa capacidade está em potencial dentro de nós. Se você se interessar em fazer um curso universitário, você pode se tornar um engenheiro. Essa capacidade está aí dentro de você. Ela precisa ser atualizada. Como? Através do curso. O curso vai bombardeando de estímulos, o indivíduo vai aprendendo e essa capacidade vai favorecendo o aprendizado. Então nós somos seres perfeitos. Falta desenvolver essa perfeição, que é a vida que faz isso. Olha aqui, nós estamos aprendendo a conviver com pessoas diferentes. Nós trabalhamos em ambientes inóspitos ou saudáveis, seja lá o que for. Nós estamos desenvolvendo várias qualidades.
de sociabilidade, afetividade. Esse Deus interior está aqui dentro. Nós podemos desenvolver. Depende do esforço. Não é só do esforço, né? Nós podemos otimizar isso. Todos nós não vamos escapar da perfeição. Isso é um determinismo, por exemplo. Quem duvida do determinismo em algumas situações, nós estamos destinados à perfeição. Não dá uma certa alegria de saber dessa grandeza nossa? Você pega uma pessoa que só se coloca embaixo do sapato, que só se subestima, né? Que se acha um nada, pensar na grandeza pessoal é uma coisa inadmissível para ela. Às vezes nós conseguimos nos convencer que nós não somos nada. Nós temos uma habilidade para fazer isso, né? E a gente tem capacidade também para achar pelo em ovo. Você já achou pelo em ovo? A pessoa consegue ver defeito em si mesma, ela consegue se comparar negativamente aos outros, ela consegue se espezinhar. Não é fácil não, né? A pessoa é bem dotada nas suas capacidades negativas, né? Muito bem. As dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo, diz Joana de Ângeles. Então, algumas pessoas, elas querem fugir das dificuldades. Não quer dizer isso daqui que nós devemos procurar problemas. Mas não dá para fugir de algumas situações. Alguns indivíduos querem se isolar do mundo para não enfrentar problemas. Será que isto resolve? Algumas pessoas, elas podem se achar calmas, pacientes, etc., no meio do mato, que não tem estímulo. Ela pode até pensar que mas quando ela enfrenta dificuldades, ela pode ficar super ansiosa, pode somatizar. E a pessoa que fica fugindo de problemas, fugindo, porque nós podemos resolvê-los. A pessoa, ela fica sem recursos para lidar com dificuldades. O que acontece com uma pessoa mimada? Você conhece alguém mimado? Tudo que a criança ia fazer, a mãe fazia no lugar dela. Não, deixa que eu amarro o seu sapato. Não, eu te ponho a camisa. Não, eu te dou banho. Não, eu te ponho a comida no prato. O que essa criança aprende? Aí, quando ela se torna um adulto, todo mundo tem que fazer as coisas por ela. E ela manipula, faz chantagem, né? Se você não fizer isso para mim, eu não vou mais comer, não vou mais... Eu vou morrer. Ela faz mil chantagens para obter o que ela quer. No ambiente de casado, dos casais, então nem se fala, né? Ah, você não faz isso porque você não gosta de mim. Olha que boa pegadinha. Você não gosta de mim. Não, eu gosto de você, mas é você que tem que fazer, não sou eu. Mas a pessoa quer na chantagem, aí depende de quem o outro, né? Se o outro tem mais conflito do que ela, não, então eu faço. Não, eu faço. Que aí também tem medo de perder. Olha as neuras são devastadoras, né? Enquanto nós somos imaturos, nós estamos reféns destas situações. Portanto, diz a benfeitora que esses problemas sociais fazem parte. Então, a fila do banco, o caixa que demora no supermercado, a empresa que atrasa o salário, as passeatas, tudo isso, né, faz parte das nossas experiências. Tudo isso está nos enriquecendo. Agora, vocês imaginem, algumas pessoas querem fugir disso. Pode ser que a pessoa esteja estressada, tem que analisar cada caso, né? Mas você imagina na Idade Média que você, para ver uma pessoa diferente, poderia levar a vida toda e nunca ver alguém diferente e nem tomar contato com um livro, com cultura, dependendo de onde a pessoa morava, né? Então, a nossa sociedade complexa, ela favorece bastante o nosso desenvolvimento. Tem estudiosos que falam que a nossa existência atual vale por 10 ou por 15 de vidas passadas, do aproveitamento que nós podemos ter. Você entra na internet, você acessa tudo.
Apareceu uma bolha no braço, você entra no senhor, no doutor Google, e ele vai te dar a resposta. Se está certo ou não sei, mas está virando uma mania. Mas quem tem vontade de estudar, outro dia eu estava fazendo uma coisa, de vez em quando eu faço isso. Você pega algum romance espírita que não nega os nomes originais das personagens e você está lendo o livro, você entra na Wikipédia, é Wikipédia, né? Lá você vê a imagem do personagem que você está lendo de 500 anos atrás, ou a casa onde ele morava, ou como que era a cidade. Então isso leva nós para uma ampliação na aquisição do conhecimento muito grande. A gente sabe que o cinema, o teatro, a vida espiritual lá é mais do que 3D. Não sei que nome tem depois do 3D, né? A pessoa está assistindo uma peça, ela se sente no meio da peça. É como se ela estivesse participando. Então a internet hoje está favorecendo essas coisas para nós. Você toma contato com a cultura que você está lendo no livro. Quais são os costumes, como que é a cidade, etc. Então isso vem enriquecer a personalidade. Bom, diz Joana de Ângeles: as dificuldades existenciais fazem parte do cardápio evolutivo, efeito dos comportamentos doentios do passado. Efeito dos comportamentos doentios do passado. Então, esses comportamentos doentios do passado favoreceu a formação da situação atual. Esses vínculos que eu falei anteriormente com a família, o casamento, o emprego, o corpo, a condição econômica, né? É uma sinergia do passado junto com o que estamos fazendo no presente. Se a pessoa não se dá conta, ela repete o passado. Se o passado não foi tão bom assim, se deixou algumas marcas, e nós repetimos o passado, acho que não é muito legal não, né? Então, são efeitos dos comportamentos doentios do passado, nas quais houve comprometimento de natureza moral. Este conhecimento do Espiritismo é importante. Olha, eu sei que uma coisa é o discurso, a outra é o comportamento. Se estas situações do passado nos colocou do lado de uma pessoa que é difícil para nós, nós precisamos aprender a lidar com essa pessoa difícil. É comprometimento moral do passado. Aí que está, se nós não temos essa visão da espiritualidade, da vida espiritual, nós fazemos um julgamento dessa pessoa como um estorvo. Essa pessoa está atrapalhando minha vida, eu tenho que afastar ela do meu caminho. E eu perco a chance de reparar os equívocos do passado. Então, consciente disso, eu não gosto muito bem dessa pessoa, mas eu preciso aprender a me dar bem com ela. Não é uma mentira, eu não estou sendo hipócrita, porque eu estou consciente do que eu sinto. Eu estou trabalhando para lidar com ela. Se nós estivéssemos mais conscientes disso, é como eu estava falando antes, uma coisa é o discurso, outra é o comportamento. Quantos amigos do trabalho são vínculos do passado? A parentela. Se todos que nós cruzamos pela frente nós queremos afastar, quando o indivíduo saiu da vida espiritual, ele saiu cheio de promessas: não, eu vou aguentar, consigo, não tem problema, chegar aqui, não quero saber, eu quero cuidar da minha vida, da minha felicidade. E perde a chance de reparar. Esse conhecimento, então, faz o indivíduo se responsabilizar. Não, eu vou enfrentar essa barra. Agora, não pensa que só o outro é difícil, né? Se o outro é difícil para nós, imagina como nós somos para ele também. O outro também tem que amargar algumas situações. É claro que não são todos os casos assim. Mas esse conhecimento precioso pode nos ajudar a melhorar.
Então ela fala, nas quais houve comprometimentos de natureza moral, prejudicando o próximo ou a si mesmo. Nós prejudicamos o próximo ou a nós mesmos. Como que nós nos prejudicamos? É uma pergunta. Insistindo naquilo que a gente sabe que está errado? Nos vícios. Que mais? Nos vícios. Fazendo mal no nosso irmão. Pensamentos negativos. Não ter paciência com quem irrita a gente. Então veja, nós vamos nos permitindo bagunçar o esporeto pessoal, né? E vai trazer esse prejuízo para nós mesmos. Imagina um chefe que ele, porque é chefe, né, ele tem um título, então ele se permite gritar com qualquer um. Cada pessoa que faz uma coisa errada, que não entrega no prazo certo, ele se permite gritar. Ele vai descontrolando o seu sistema nervoso, ele vai perdendo controle sobre si mesmo. A pessoa que está ansiosa, em vez dela cuidar da ansiedade de alguma forma, ela compra o chocolate terapia, né? Ela compra uma caixa de bombom e aponta o dedo para a ansiedade e fala, você vai ver só, né? Eu te pego, e se enche de bombom. Aí no outro dia está cheio de culpa porque aumentou e tal. É uma loucura, né? Talvez falte aí a nossa inteligência evolutiva de saber qual é o melhor caminho para enfrentar uma situação. Bom, e o prejuízo para o outro? Como que nós fazemos? Nós sabemos, né? Nós ainda fazemos isso. Isso não é uma generalização, mas direta ou indiretamente nós fazemos. E precisamos aprender a deixar de fazer. Então, quando julgamos alguém, quando criticamos, por que o outro incomoda tanto a nós, que a gente se sente irritado, provocado? Então, a pergunta é, será que é o outro que provoca tanto a nós, ou é nós que nos sentimos provocados? Você percebe a diferença nisso ou não? É o outro que me provoca, ou eu que me sinto provocado? Os dois, né? Mas é eu que me machuco. Se eu for muito melindroso, eu vou me sentir agredido, machucado, para baixo, desrespeitado. Você pega o neurótico, você não precisa fazer nada para ele. Mas ele já se faz, né? Você passou aqui e nem me cumprimentou. Mas eu nem te vi, eu estava dormindo. Não, você não me cumprimentou. Você abaixou a cabeça, ele arranja pelo em ovo. Por quê? Porque dentro dele tem conflitos. Existe uma inquietação. Existe uma ideia perceptória. Ele se acha perseguido, desdenhado, maltratado pelos outros. Então, olha, enquanto nós não resolvemos esses problemas internos, nós sempre vamos nos sentir ameaçados. Sempre vai aparecer o algoz, alguém que quer fazer um mal para nós, que não existe, que é imaginário, é fantasia. Agora, mesmo que alguém faça, né, o indivíduo chega e faz uma fofoca sua na empresa que você é demitido, ele te fez o mal. Você tem a opção de cair numa depressão ou a opção de dar a volta por cima. Cada um faz a sua escolha, né? É claro que é uma situação chata, difícil, mas nós temos que aprender a buscar respostas criativas e não doentias. Bom, vamos adiante.
Então o nosso hoje reflete as nossas ações do passado e do presente. Muitos comportamentos de hoje são repetições do passado, não são comportamentos inéditos, que talvez nós tenhamos que aprender a fazer coisas diferentes. Olha só, as nossas ligações nervosas, as sinapses dos neurônios, as ligações correspondem aos nossos hábitos, aos nossos comportamentos. Então, tudo aquilo que nós já fazemos está mapeado aqui dentro. O Deepak Chopra, num livro muito interessante, o Super Cérebro, ele fala para o indivíduo fazer as coisas que ele já conhece de modo diferente, para formar novas ligações nervosas. Fazer diferente, ser criativo, para nós ampliarmos a capacidade, as possibilidades de comportamento, de pensamento, etc. Você quer ver um exemplo? Pega um hábito. Às vezes o indivíduo é tão fiel ao seu hábito que ele não faz nada fora daquele território. Tem que ser tudo daquele jeito. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem toque, que aí já é um caso muito extremo, ele, se tiver aqui algum desenho, ele vai ver como que ele vai andar aqui para não pisar em peças que podem significar para ele um perigo. Ele vai criando coisas, né? Então tem gente que pode andar só na guia, não pode andar na calçada. Tem uma série de rituais e a pessoa fica presa nos rituais. Nós temos pequenos rituais que nos escravizamos. Se a pessoa não segue aquilo, parece que vai acontecer alguma coisa. Quer ver um exemplo? Tem gente que passa em frente a uma igreja, se não fizer o nome do Pai, acha que vai acontecer alguma coisa. Tem que fazer uma vez, ou duas, ou três, ou tem que ficar procurando igreja, onde tem igreja para fazer o nome do Pai. É um ritual, não é? Que escraviza. Agora, nós podemos trazer esses rituais do passado também. Quer ver um exemplo? Que está ligado à crença, a comportamento, é a sexualidade, a questão de dinheiro. No passado, o sexo estava muito ligado com o pecado. Então tem gente hoje que quando faz sexo associa com pecado e se sente errado. Outras pessoas não se permitem ganhar dinheiro porque também está associado ao pecado, a anti-espiritualidade, né? Coisa do demônio, etc. E às vezes a pessoa se sabota, ela está tendo sucesso profissional, ela se sabota. Por exemplo, outro dentro dessa linha de pensamento. Se o pai foi uma pessoa mal sucedida na vida, alguns filhos tendem a não ultrapassar o sucesso ou o insucesso do pai, porque ele se sente culpado, errado. Então ele dá um jeito de se sabotar. E assim, muitas coisas que nós trazemos do passado, que incorporamos na sociedade atual e que pode inibir o pleno desenvolvimento da personalidade. Enquanto isso, esse Deus interior fica dormindo. Enquanto nós ficamos aqui assustados. Você imagina na Idade Média, eu acho que muito do nosso inconsciente, esses medos, essas inseguranças, conflitos, vêm de lá. A ideia de que o demônio estava à espreita, nos observando, e também a Inquisição, o medo de fazer coisa errada e ser acusado pela Inquisição, era terrível. Quantas pessoas foram mortas injustamente? Se você não gostava de alguém e acusava, falava que ele tinha parte com o demônio, fazia bruxaria, pronto, já era um caminho. Tem um livro que se chama Inquisição, do Karl Schutel, que fala disso. Tinha um padre que ele ficava procurando, ele era o delator,
ele ficava procurando as pessoas que tinham suspeita de bruxaria para ele acusar na Santa Inquisição. Né? Quando esse cara morre, vocês imaginam, né? Quantas pessoas, por conta dele, morreram injustamente. O que acontece com ele é terrível. Então, estas marcas ficam dentro de nós. Como coisas da nossa infância, marcas da nossa infância, as brigas dos nossos pais, as acusações, o que a mãe também pensava quando nós estávamos no útero dela. Como que era a vida dela tumultuada? Ela era uma pessoa do bem, uma pessoa medrosa. Tudo isso, de alguma forma, chega até o reencarnante, o espírito. Bom, então esses prejuízos que nós podemos trazer do passado são os vícios, culpas, lesões no perispírito. Como eu estava falando, o cara sai do trabalho, vai para o boteco, bebe todo dia. Ele começa a acabar com o estômago dele, com o fígado, isso está lesando o perispírito. Então ele é um candidato para a próxima existência de vir cheio de limitações. Agora pensa nas nossas limitações cognitivas, nas limitações afetivas. Quantos de nós temos dificuldades de pensar sobre algumas coisas, de tomar contato com sentimentos, porque trazemos essas marcas interiores? Medos que nos paralisam, medo de afetividade, medo de se realizar, medo de ter sucesso, e por aí vai. Diz Joana de Ângeles, na sua condição de semeador, colhe o que produz. Algumas pessoas veem isso como drástico, né? Alguém tem aqui a visão drástica disso? Do mesmo modo, o indivíduo colhe as coisas boas. Quando fala que colhe as coisas ruins, não é que Deus está chicoteando a pessoa, está castigando a pessoa. A pessoa está se deparando com o seu desatino, é só isso. Ela está se deparando com aquilo que ela fez, para ela aprender a dimensão das suas atitudes. Não é um castigo, né? Essa ideia de castigo é coisa que a gente traz lá da igreja no passado. Sendo sempre convidado a retornar pelos campos da ação executada, a fim de reunir os bons e os maus frutos que ficaram aguardando-o. Então, quando nós voltamos ao palco da vida, nós vamos colher tanto as coisas boas como as ruins, né? Para aprender com isso. Porque senão, como nós aprendemos? Como que a pessoa vai aprender se ela faz o que dá na cabeça dela, sem medir as consequências? Então, ela tem que se deparar com as consequências para ela começar a pensar antes de fazer. Aí ela vai melhorando a sua personalidade. Então, a finalidade é de crescimento. Bom, essa colocação da Joana de Ângeles desassossega as pessoas que não querem compromisso com a sua evolução. Ou seja, que a pessoa se depara com as consequências dos seus atos. A pessoa que não está compromissada com a sua evolução, ela não quer se conscientizar disso, né? Algumas pessoas parecem que querem ser liberadas da lei de ação e reação. E outros acreditam que isso só acontece dentro do centro, a lei de ação e reação, né? Lá fora a pessoa pode aprontar qualquer coisa que não tem problema. Ah, mas todo mundo faz, é a justificativa. Então, quando todo mundo faz, parece que é validado. O consenso social parece que autoriza a pessoa a fazer. Olha a infantilidade. É o que na psicologia chama de racionalidade, racionalização. É dar uma justificativa falsa para uma coisa errada.
Então, é um argumento pseudo-sábio, pseudo-científico e por aí afora. A proposta que Joana de Ângeles traz é a pessoa estar consciente do que ela está fazendo lá fora também. Como que ela trata os seus empregados, a sua esposa, seu marido, seja lá o que for. Bom, isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter uma vida social, que nós não possamos bater papo com os nossos amigos, ter encontros, passeios, lazer, etc. Nada disso. O Espiritismo propõe que o indivíduo tenha esse contato social. Nós estamos encarnados para isso. Mas ele tem que avaliar se ele está destinando a sua vida somente aos divertimentos. Tem gente que acha que está no mundo só para tomar sorvete. Enquanto uma boa parte está trabalhando, ele está no shopping ou está no boteco tomando cerveja. A vida não é só isso, né? É maior. Aí que está. Nós entramos no engodo do discurso social, do materialismo, das trevas. Quem tiver dúvida, leia o livro Trilhas da Libertação para ver como que as trevas articulam um meio de desestabilizar a sociedade. Então, nós entramos no bico do outro, fazendo o que todo mundo faz. Aí que está, depende da personalidade. A pessoa insegura, ela tem que fazer o que todo mundo faz para ela se sentir confortável, segura. Ela tem medo de ser diferente. Mas a proposta que nós estamos falando aqui de ser diferente não é ser um ET. Não é isso, né? Mas a pessoa avaliar que ela está aqui para progredir e que essas experiências estão enriquecendo e melhorando a pessoa. Agora, se ela entra nesse discurso social, a pessoa fica alienada. Ela se preocupa somente em atender os seus prazeres, na intenção de ser feliz, e nem sempre consegue. E como não consegue, ela começa a se escravizar, buscar cada vez mais, de forma impulsiva, sem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ela não cuidou do principal, que é o seu mundo subjetivo. Se aqui dentro não estiver harmonizado, se aqui dentro não tiver lembranças legais, eu vou viver o tormento onde quer que eu esteja. Então a proposta do Espiritismo é fazer o indivíduo crescer estruturalmente. Não é somente socialmente por fora, fisicamente. É mais do que isso. O conhecimento espírita propicia a renovação do indivíduo que vem tardando a sua recuperação moral. Olha só, nós estamos demorando para a melhoria pessoal. Por quê? O que eu vou falar não é só esse motivo. Mas nós nos espelhamos muito no que o outro faz na sociedade. Como a maioria não faz muita coisa por si mesmo, o pouco que nós fazemos achamos que é suficiente. Nós estamos tardando a nossa renovação. E isso implica sofrimento, perda de tempo. E nós temos a impressão que se dedicar ao crescimento pessoal é como se estivéssemos abrindo mão da nossa vida social, e não é nada disso. Eu acho que tem algumas coisas, eu também não estou conseguindo clarear isso, tem algumas coisas aí que estão imbricadas uma na outra, que não dá para, que a gente tem que soltar, para que a gente perceba com clareza o que está acontecendo. Bom, ela fala dessa recuperação moral, facultando-lhe entender as leis que regem a vida. Pronto, eu acho que isso daqui é o que eu queria chegar, não estava conseguindo. Enquanto nós estamos emaranhados, enredados nessa confusão, nós não percebemos, ou nós não temos noção
da própria vida. Olha só, a falta de maturidade não dá condições para a pessoa entender coisas. Deu para entender? Nada. Você quer dizer que tem pessoas, né, que não se conscientizam, mas muitas se boicotam nisso, né? Sim. Como uma zona de conforto. Sim. Porque a mudança interior, ela requer muito esforço, muita luta consigo mesmo, né? E você também falou antes que às vezes que a gente tem sim que suportar estar com aquela criatura, algumas, né, que entram na nossa vida. Porém, existem essas pessoas que não querem ser ajudadas, Sim. não querem ser... Porque, por exemplo, eu sou espírita, então eu já tenho uma consciência de que eu tenho que aceitar certas situações, certos comportamentos meu, do meu próximo, mas há pessoas que além de não aceitarem, elas nem são gratas pelo fato de você ter a paciência para com elas, e às vezes elas acabam até nos atrapalhando, no sentido da nossa sanidade mesmo. Tem pessoas que são tão emaranhadas, neuróticas, que elas começam a fazer com que você se sinta culpado. Não posso largar porque eu sou espírita, porque eu tenho que aguentar. E eu não concordo, eu discordo disso, no meu nível de consciência. Porque há um limite entre ser bom e ser paciente e aceitar situações da vida, e há um nível de você ter que recuar um pouco para que a pessoa, né, ela se ache, ela saiba o que ela quer, seja alguém determinado, né? A gente tem que saber colocar limites, tem que saber respeitar as opções da pessoa. A pessoa não quer aceitar, não quer, problema dela, deixa ela. Tem gente que se sente culpado, que acha que tem que salvar o mundo. Eu acho que antes de mais nada nós temos que nos salvar, né? No sentido de melhorar. Porque se eu estou doente, que tipo de salvação que eu ofereço para o outro? As minhas doenças. Ora, eu preciso estar bem ou procurar melhorar para poder oferecer alguma coisa legal. Mas a ideia nem é essa de salvar o outro, né? Salvar de forma simbólica. Mas nós temos que melhorar a nós mesmos. Então, olha só. O conhecimento espírita propicia a renovação do indivíduo, que vem tardando a sua recuperação moral, facultando-lhe entender as leis que regem a vida. Quando nós melhoramos moralmente, nós começamos a entender as leis que regem a vida. Se nós não entendemos as leis, nós parecemos que estamos num verdadeiro caos, que a vida não tem governo, que é um Deus dará, né? Então, isso é falta de alcance mental de entender o que está acontecendo. Muitos dos problemas que nós vemos como insolúveis fazem parte desse nível de consciência. Quando você amplia a consciência, você vê a solução. Por exemplo, você pode ver uma criança, sua criança, se debatendo lá para conseguir fazer alguma coisa, para abrir um liquidificador, para abrir algum aparelho, e ela não consegue. No nível de consciência dela, aquilo é impossível de fazer. Deu para entender? Para você adulto, você sabe os caminhos. Aquilo é possível, é factível. A ideia é essa. Quando nós ampliamos a consciência, aquilo que para nós hoje parece impossível, se torna possível, factível. Olha, quando você pega uma pessoa angustiada, depressiva, ela tem a impressão que não tem saída, não adianta, já tentei de tudo, não adianta. Ela está convencida. E não tem o que fazer, não adianta você levar ela a passear no parque, no cinema, para Disneyland, não adianta. Ela tem que esgotar alguma coisa lá para começar a se recuperar. A mente dela fica contaminada por aquele desamor, por aquele sofrimento, a mente fica perturbada, não consegue ver saída. A hora que aquilo começa a escoar, começa a limpar, ela começa a se recuperar, ela começa a ver saída, começa
a se alegrar com as coisas. Antes era um tédio só. É terrível, é terrível. E tem muita gente que nunca teve nenhum tipo de transtorno ou algum tipo de sofrimento, que de vez em quando tem uns surtos de quê? De genialidade, de dizer que quem tem depressão é fraco, quem tem depressão não tem força, é porque ela não passou por aquilo. Porque se passar, a pessoa precisa ter muita força para lidar com uma situação daquela e sair. Quem não tem força não suporta. A pessoa tem alguma coisa. Olha só, então, facultando essa recuperação moral, facultando-lhe entender as leis que regem a vida e às quais se deve submeter, porquanto elevam e dignificam os seres humanos. Quando nós entendemos que existe uma lei soberana regendo o nosso processo evolutivo, a pessoa que está consciente que amadureceu psicologicamente, ela se submete a essa lei. Essa submissão não é um conformismo, mas é saber que existe uma diretriz divina que está guiando o nosso processo de crescimento. Porque quando o ego quer dar conta de tudo, abarcar tudo, e não consegue, aí a pessoa pira. Aí ela começa com esse discurso de que não existe saídas, de que o mundo é uma bagunça, que não existe Deus. É um estado que a pessoa está, passageiro. Assim que ele muda, ele começa a ver de modo diferente. Se nós seguíssemos mais estas leis divinas, nós estaríamos mais tranquilos, mais confiantes, né? Esse temor, essa incerteza que domina a personalidade, faz com que ele fique cismado. Parece que não tem. Eu estou orando, não existe resposta, os benfeitores não me ajudam. Mas isso segundo os interesses da pessoa. Porque muitas vezes nós pedimos aquilo que não é bom para nós. O problema é esse. Nós precisamos até aprender o que é bom para nós, porque nós não sabemos. Muitos de nós gostaríamos talvez de ganhar na loteria, de ter um corpo super perfeito, de ter várias coisas. Mas será que isso seria o melhor para nós? Será que a pessoa sabe usar isso de forma adequada? Ou ela se escraviza, ela se submete a essas questões? Enquanto vocês estão refletindo, vamos ao intervalo? É o seguinte, no próximo semestre, em agosto, em vez de trazer esses estudos da Joana de Ângeles, eu estou pensando em ler o livro do Hamed, As Dores da Alma e os Prazeres da Alma. Uma semana um tema, outra semana outro tema. Ou seja, As Dores da Alma, ele fala dos transtornos, do medo, insegurança, raiva, culpa, etc. Os Prazeres da Alma, ele fala das qualidades. Fala de autoestima, autoconfiança, alegria, etc. Então, eu vou intercalar os temas. Uma semana eu falo de uma coisa positiva, na outra semana de uma coisa negativa. Tudo bem? Estão interessados? Pois não? O Hamed é do autor? Não, é o Francisco do Espírito Santo Neto. Francisco do Espírito Santo. Isso. E o outro estudo que nós vamos fazer é do André Luiz. Então, esse estudo vai ser toda a última quinta-feira do mês, esse do Hamed. E nós estamos pensando em pegar 2 ou 3 quinta-feira, estudar a série André Luiz. Vamos começar com o nosso lado. Provavelmente, porque eu já tinha palestras marcadas, então tem quinta-feira que já está comprometida. Mas, no mínimo, dá para ter 2 quinta-feiras estudando o André Luiz. E na última, o Hamed. Né? Vamos ver se a gente consegue ler o nosso lar, se dá para passar para frente ou não. Então, todas as quinta-feiras vão estar aqui comprometidas. Bom, então, continuando, Joana de Ângeles diz que a primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus.
daquele que se propõe a renovação é a irrestrita confiança em Deus. Bom, todos sabemos disso, não é? E daí? E o que fazemos com isso? A irrestrita confiança em Deus. Será que nós temos esta irrestrita confiança em Deus? Nós sabemos que é importante confiar em Deus, mas o quanto confiamos? Jesus fala, eu e o Pai somos um. Olha a confiança, né? Esta confiança vai se exteriorizar em forma de tranquilidade. Nós somos tranquilos? Então talvez nós não tenhamos essa confiança irrestrita em Deus. A nossa confiança é muito titubeante, é muito oscilante, né? Altos e baixos, depende muito do nosso estado interior. Não temos ainda uma constância. E muitas vezes essa fé vem depois de sofrimento, de limite. Aí parece que a tábua de salvação é confiar em Deus. Nós temos os nossos movimentos. O que me parece é que a falta de maturidade é que faz que o indivíduo não tenha essa irrestrita confiança em Deus. Porque se essa maturidade fosse maior, nós não titubearíamos, não teríamos medo, não iríamos perder tempo de ficar na dúvida. Nós iríamos desfrutar dessa irrestrita confiança em Deus. Né? Então, me parece que é um pouco dessa falta de alcance pessoal em confiar no Criador. Porque, olha só, a nossa confiança, ela vai carregada dos nossos conflitos pessoais. Então, é uma confiança parcial, não total. Às vezes é uma confiança cega. Quando nós queremos fazer barganha com Deus, nós confiamos para Ele dar alguma coisa para nós. Né? E quando nós não temos, aí nós ficamos bravos, brigamos, achamos que Deus não responde. O lance é saber o que é bom para nós. Nós temos que saber pedir o que vai ser útil. Se nós pedimos coisas que são prejudiciais, que são perigosas, isso vai trazer problema para a personalidade. Olha só, então essa confiança vem através da exteriorização da tranquilidade em relação a todos os acontecimentos existenciais. E o indivíduo fica entregue à diretriz superior. Olha isso. Se nós estivéssemos entregues à diretriz superior, nós não teríamos medo. Quem já leu a vida do Paulo de Tarso vai entender o que é se entregar às diretrizes superiores. Não é? Quando ele tomou contato com Jesus, ele começou a pautar a sua vida na proposta de Jesus. O que queres que eu faça? E ele diz que não sou eu mais quem vive em mim, mas é o Cristo, não é? A gente poderia parafrasear o Paulo de Tarso e dizer, não sou eu quem vive em mim, mas é o egão, os caprichos, os medos, as inseguranças. Por isso que a gente patina bastante. Será que não vale a pena a gente começar a fazer algum esforço para melhorar essa nossa relação com o Criador? Olha,
eu como vocês temos as nossas experiências, né? Lendo bastante, lendo, estudando, refletindo. Tem vezes que eu faço os meus experimentos. E eu já fiz o experimento, por exemplo, de, quando estava na rua, de elevar o pensamento ao Criador, de tentar sentir alguma coisa, né? E quando a gente consegue sentir algo, é uma alegria, é uma esperança que o nosso vocabulário não tem. Nós podemos fazer isso. Joana de Ângeles, num outro livro, eu acho que já citei isso aqui, ela fala quando nós experimentamos sentimentos elevados, como alegria, gratidão, amor, esses sentimentos elevados fazem com que a pessoa tenha uma percepção mais ampla da vida. A pessoa fica mais confiante. Ela supera essas dúvidas, esses limites internos, que parece que as coisas são sempre a mesma mesmice. A psicologia positiva fala do exercício dos sentimentos elevados, positivos. Eles falam dos sentimentos positivos. Se você exercitar a alegria, você começa a mudar o seu humor. Se você exercitar esperança, você fica com mais expectativa. Gente, isso é um exercício, é movimentar as forças internas. Se eu pedir para você lembrar de uma cena engraçada, de um acontecimento engraçado, provavelmente você vai sorrir, vai dar uma gargalhada, vai ficar contente. Isso é mobilizar a sua alegria interna. Isso está aqui dentro, ao nosso dispor, e nós não acessamos. Nós gostamos de lembrar de coisas amargas e ficamos tristes, para baixo, desanimados. Então, se você pode fazer a sua experiência, você pensar em Deus e pensar nas energias elevadas, nos planos elevados, na alegria dos planos elevados. Daqui a pouco você vai começar a sentir alguma alteração, uma confiança, um bem-estar. Faça isso. Ante a adversidade, não se entregue à blasfêmia nem ao desespero, sendo ocorrência afligente, o resultado das ações perturbadoras acaba trazendo sofrimento pessoal. Bom, isso aqui é uma proposta de Joana de Ângeles, né? Para nós parece que xingar, reclamar, se lamentar é natural. Por quê? Porque a maioria faz isso. Lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, o Alexandre ele vai falar dessas patologias que nós não achamos que são, como lamentação, reclamação. E o Clarencio, no livro, já falei isso aqui, no livro Nosso Lar, quando André Luiz começa a se queixar, porque deixou a família, né, ele desencarnou e tal, e o Clarencio fala, André Luiz, se você quiser se dar bem aqui, para de reclamar. Lamentação é doença mental grave, mas nós nos permitimos, diante da adversidade, reclamar, xingar, blasfemar, como se estivéssemos descarregando. Aí eu acho que entra uma proposta de algumas escolas do psiquismo, de um indivíduo fazer uma catarse, do indivíduo colocar para fora, para descarregar aqui dentro. Mas será que isso está melhorando ou piorando? Nós temos que perceber isso. Porque se eu fico me lamentando a pretexto de estar descarregando, não, eu tenho que pôr para fora, eu tenho que falar o que eu sinto, espera, tem coisa que eu tenho que me educar. Não é tudo que eu sinto que eu tenho que falar. Isso não vai me tornar neurótico, mas se eu ficar praguejando, isso vai me adoecer. Porque, como nós vamos ver em André Luiz, já que estamos falando, vamos estudar André Luiz, né?
O que ele fala das nossas palavras? Que elas têm propriedades elétricas. Quando nós falamos, a nossa fala está carregada dessas propriedades elétricas, magnéticas. Se o teor dela é doentio, antes de chegar lá fora, já passou no meu organismo, já me adoece. Então, a benfeitora está propondo aqui, para não se entregar à blasfêmia. E aí entra a psicologia. Será que eu não tenho uma resposta mais criativa diante da diversidade? Será que eu tenho sempre a mesma resposta? Ou seja, toda vez que aparece uma situação difícil, eu sempre reajo do mesmo jeito? Será que eu não tenho outras alternativas de reações? A programação neurolinguística fala que nós temos que ter no mínimo 3 modos de reagir, não só um. Se uma pessoa chega e te agride com palavras, qual vai ser a sua reação? Dar um soco nela? Então, toda vez que chega alguém e grita com você, você dá um soco nela. Espera aí, eu tenho que ter uma alternativa, não é só o soco que resolve a situação, né? Eu posso ter uma outra resposta, eu posso debater ideias com ela, eu posso me calar e falar, bom, a pessoa está perturbada, não preciso entrar nessa disputa, né? Então são várias alternativas. Quanto mais repertório nós vamos tendo, mais aptos nós estamos a responder à demanda da vida. Nós temos que ser ricos, férteis de possibilidades. E isso nós podemos treinar. A pessoa pode escrever alternativas. Você pode imaginar que uma pessoa refuta uma ideia sua e você escreve 10 alternativas de contra-argumentação. Você está desenvolvendo criatividade. Bom, também você pode usar, como muitos benfeitores às vezes utilizam, Joana de Ângeles propõe, quando você encontra uma pessoa difícil, você imaginar que aquela pessoa é Maria. E aí o que você faz? Você briga com ela, soca ela? O que Jesus faria no meu lugar? Se eu estou bravo, o que Jesus faria no meu lugar? Doutor Bezerra de Menezes, o que ele faria nessa situação? Nós temos que aprender com modelos mais elevados, não é? Às vezes nós pegamos um modelo, aquele nosso tio que é brigão, briga com todo mundo, bate em todo mundo. O meu tio, se tivesse aqui, ele já partia para cima. Espera, mas eu não sou meu tio, eu tenho que ver outras alternativas. Convidado à construção do bem, agradece a oportunidade, tornando-se partícipe da equipe operosa da fraternidade, ao mesmo tempo empenhando-se em produzir o melhor. Bom, convidado à construção do bem, nós que estamos aqui, somos convidados, né? Nós que conhecemos o Espiritismo, somos convidados a essa construção do bem. Tem um pedaço de bolo que eu guardei para comer. Deixa eu tirar ele do óculos e cabeça. Bom, saiu da tela. Então, convidado à construção do bem, agradece a oportunidade. Me parece que nós já não estamos mais em tempo de dizer com aqueles desculpismos, né? Mas quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou espírita, eu ainda sou muito pequeno. É como se isso parece sinônimo de humildade para a pessoa. E não fuga, defesa psicológica, medo de enfrentar a situação. Né? Nós estamos num estado evolutivo que nós podemos fazer alguma coisa. Olha, se vocês, puxa, de vez em quando a gente lembra, né, de livros, tem um livro chamado Espírito da Verdade e tem uma mensagem do Espírito Militão Pacheco que ele fala dos espíritas
Em determinado momento ele vai dizer que nós temos valores enciclopédicos dentro de nós, que nós já passamos por todas as raças, por todas as condições financeiras. Todo esse patrimônio está aqui dentro de nós. Algumas pessoas estão se desdenhando, se achando um nada, se colocando para baixo. A título do quê? A pessoa quer ganhar o céu, assim quer promover a espiritualidade. Olha como eu sou humilde, como eu sou coitadinho. Olha, não tem essa de coitadinho, não. Antes nós confundíamos isso, e ainda tem muito, né? Pessoas confundindo coitadinho com humildade. Tem que avaliar direito isso. Às vezes não é coitadinho, não, é uma pessoa cheia de conflitos, perturbada. Algumas pessoas se calam mais por causa de conflitos de personalidade do que humildade, porque humildade é virtude, não é problema, não é transtorno. Se a pessoa tem virtude, ela vai praticar o bem. Como diz Allan Kardec, não basta não fazer o mal. Algumas pessoas acham que ficar na tela, não fazer nada é suficiente. Então nós já estamos numa época de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Mas o que fazer? Aquilo que for possível. Uma vez uma pessoa me ligou na rádio, ela morava no interior de São Paulo, não tinha contato com ninguém, não tinha centro espírita perto dela, não tinha igreja, não tinha nada. Não podia ir em centro espírita, se tinha perturbação em sua casa. Aí eu falei, por que você não começa a fazer evangelho na sua casa? Uma vez por semana, ou duas, ou três, ou todos os dias, e faça a vibração para as pessoas que passam pelos mesmos dramas que você passa. As pessoas que estão aí pelo meio do país, sem contato com ninguém, que estão abandonadas ou passando dificuldades. E ela começou a fazer. Depois de um tempo ela me ligou, dizendo que ela estava feliz todo dia, toda vez que ela ia fazer o evangelho, era uma euforia, uma alegria. Ela mudou a psicosfera. Os benfeitores estavam com ela. Uma vez apareceu uma senhora no meu consultório, ela tinha quase 80 anos, ela tinha perdido toda a família, toda, não tinha ninguém. Ela falou, o que eu faço? Eu não tenho mais família, se acontecer alguma coisa para mim, não tem ninguém para me socorrer. E ela morava numa rua que tinha um centro. Eu falei, tem algum centro? Porque ela era espírita, não perto de você? Tem, perto da minha casa. Eu falei, por que você não transforma as pessoas do centro em sua família? E ela transformou. Ela transformou. Conhecia todo mundo, brincava, as pessoas eram amigas dela, convidava para isso e para aquilo. Então isso é uma resposta criativa diante da vida. Às vezes nós temos respostas viciadas, sempre a mesma resposta, sempre o mesmo jeito. Então, de repente, você é provocado pela sua esposa ou pelo seu esposo, a resposta é sempre a mesma, de agressão, de menos-valia. Será que não tem uma outra alternativa? Será que a gente não pode encontrar um livro onde tenha sugestões de criatividade, de comportamento, ideias diferentes? Nós que temos que nos melhorar. Olha, os espíritos não vão fazer a gente evoluir, eles não vão causar evolução dentro de nós. Nós vamos ter que fazer isso sozinhos. Sozinhos no enfrentamento, eles estão conosco. Nós estamos aqui todos na relação de interdependência, não de dependência, porque a dependência é doentia. Se eu dependo de alguém, essa pessoa desaparece, o meu mundo acaba. Mas eu tenho relação de interdependência, né? Nós nos ajudamos mutuamente, aí é diferente. Então, eu tenho que melhorar a personalidade que eu sou. Eu tenho que ampliar os meus conhecimentos, melhorar o meu comportamento, melhorar os meus conhecimentos, a minha cognição, os meus estudos, a minha afetividade. Tudo isso é um papel que cabe a mim. Não é o passe que vai fazer isso, não é o curso que vai fazer isso, é o enfrentamento pessoal. Quando Jesus fala, vós sois Deus e podeis fazer mais do que eu faço, é ação, é verbo, nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que nós temos ainda muitos resíduos aí
das culpas do pecado original, que não nos libertam. O Espiritismo veio levantar o véu, mostrar que existe uma outra realidade, mostrar que tudo isso daí são lições primárias. O inferno, o pecado, é tudo lição primária, que não existe. É só para a pessoa ter ideia. O Espiritismo então vem libertar a pessoa, mas ela prefere ficar cativa dessas ideias, ela não se solta, os medos pessoais. Olha só, então, convidado a essa construção do bem, agradece a oportunidade, agradecer, meu Deus, obrigado por conhecer o Espiritismo, obrigado por ter os meus amigos, obrigado por poder estudar. Joana de Ângeles lançou um livro só falando de gratidão, hein? Psicologia da Gratidão. E a psicologia positiva, ela fala, eu já falei aqui da outra vez, sobre gratidão. A psicologia positiva fala que a gratidão é um dos ingredientes da positividade na vida da pessoa. E eles propõem fazer o diário da gratidão. Olha que bacana, fazer um diário. Agradecer as coisas boas. E lá no livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles fala, agradeça tudo que te acontece. E também aquilo que não aconteceu. Porque às vezes foi evitado algum acidente, alguma coisa ruim. Mas se acontecer um acidente, um sofrimento, mesmo assim agradece, porque você tem débitos para que isso aconteça. Então nada é gratuito. Agradecer por quê? Porque aquilo lá está fazendo bem para o indivíduo. A gente não pode... aí que está, essa leitura falsa. O Jung fala a mesma coisa, de ver na doença, de ver no sofrimento um recado da vida para a pessoa melhorar. Só que nós fazemos uma leitura unilateral, só pegamos um pedaço, parcial, sem entender por quê, o que aconteceu aqui que causou essa doença, esse limite, essa dificuldade. Então, essa dificuldade está sendo um medicamento para o eu, para o indivíduo não pisar na bola de novo, tornando-se partícipe da equipe operosa da fraternidade, ao mesmo tempo empenhando-se em produzir o seu melhor. Né? Nós vamos nos engajando na equipe dos benfeitores espirituais. Naturalmente, diz Joana de Ângeles, momentos surgem em que o estresse, o desânimo, a aflição nos surpreende. Mas isso é natural. Não se permitindo permanecer nesses desvios de comportamento que, após superados, mais o fortalecem para os futuros cometimentos. Se a pessoa começa a mudar a leitura dela da vida, ela não vai fazer essa leitura parcial, então ela entende o que está acontecendo. O estresse, o desgaste, briga em família, dificuldade no emprego, doença, essas coisas vão ainda acontecer. Mas essa leitura diferente faz a gente encarar de modo diferente. Olha só, gente. Quando nós estamos bem, os nossos problemas ficam menores. Quando nós estamos mais lúcidos, a nossa capacidade de suportar situações é maior. Quando os mártires enfrentavam situações diversas, se expondo, colocando a sua vida a risco, os valores que moviam essas pessoas, todo conhecimento, todo dinheiro, não conseguiria cobrir isso. Percebe? A importância desses valores. E diz Joana de Ângeles, quando nós amadurecemos, que mudamos a escala de valores, então nós começamos a ter um grau de compreensão das coisas que gera ou que traz um nexo. Tem nexo, as coisas têm sentido. Dá para entender a finalidade. Não é um acidente. Aquilo tem uma razão, e essa razão é autoexplicativa. Ela é suficiente. Por isso que como eu falei na outra aula,
Muitos dos nossos problemas são ilusórios, não são reais. Se eu estou num nível de consciência rebaixado, portanto reduzido, eu não entendo as coisas. Se eu elevo esse estado de consciência, as coisas têm nexo, eu começo a entender. As coisas que acontecem, tem a sua, o indivíduo é grato, tem a sua satisfação, etc. Muda uma série de coisas. Bom, eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, discordar? Fiquem à vontade. Por vez, por favor. Pois não. Esse estado que você está falando, que a gente, quando tem um nível de consciência, né, seria então a fé, né, a confiança em Deus. Quando a gente alcança um nível forte. A fé pode ser um caminho. Sim, seria mais a confiança, né? Então, é um caminho. Porque essa expansão é um desenvolvimento. Entendeu? É um desenvolvimento. Se você pega a cabeça da criança de 5 anos e pega ela quando ela tem 40, houve uma evolução. É um crescimento, é uma ampliação. A fé pode ser um mobilizador. Pode causar essa integração com Deus. Então pode te trazer uma confiança que você se sente forte para enfrentar as situações. É isso que eu queria entender. Nós pedimos a Deus, né, que nos dê coragem para enfrentar aquela situação de uma maneira bem conduzida. Né? Então é interessante essa sua fala. Coincidentemente, amanhã no programa eu vou falar sobre a prece. Então veja, a Joana de Ângeles fala que quando o indivíduo faz a prece e pede coisas, fazendo barganha, isso é coisa nossa, né? Fazer barganha com Deus, né? Olha, se o Senhor me ajudar a ter um emprego melhor, eu acendo uma vela, ou eu levo alimentos no centro, é barganha. A prece, quando nós nos identificamos com o Criador, amplia as nossas ideias. Nós entramos num campo de energia, de elevação, né, que aumenta tudo. Eu estou tentando procurar, eu acho que eu falei aqui também na semana passada, não sei, a gente aparece em tanto lugar, não sei mais onde eu falo as coisas, se foi aqui ou não. Mas o André Luiz fala no livro dele, que quando o indivíduo faz a prece, ele eleva o pensamento dele, a resposta divina corrige essas energias da pessoa. Então, o indivíduo alça o pensamento ao Criador. Esse pensamento está carregado de pedidos, de sofrimentos, de tormentos. A resposta harmônica do Criador vai corrigindo essas vibrações. E aí o indivíduo, na prece vai dizer Joana de Ângeles, que o indivíduo vai se sentir forte para enfrentar a situação. A prece não vai tirar os obstáculos, não vai afastar as pessoas. O indivíduo vai ficar melhor preparado para enfrentar aquilo lá. É como se a visão aumentasse. Eu acho que assim, é a nossa visão antropomórfica de Deus, né, de nome carnal, que traz essa ideia do pedido através de barganha. Pedido para solucionar os nossos problemas. Veja, se o nosso Criador é onisciente, não dá nem para falar em Deus, né? Deus sabe como nós crescemos. Nós crescemos enfrentando situações. Se Deus vai resolver as coisas por nós, nós não crescemos. Então não tem didática do Criador. Então é claro que nós vamos receber a resposta de acordo com a nossa necessidade. E a gente sabe que tem uns corretores de prece que avaliam a ficha da pessoa. A coisa é complexa e a gente briga, né, com os espíritos. Não atende a minha prece. Mas o que ele viu na sua ficha quando ele deu lá? Imagina, olha, aqui consta que ele já fez 200 orações, nas encarnações passadas ele também falava que ia fazer, não fez, está tudo aqui registrado. Ó. E ele quer de novo hoje algumas situações que ele não tem merecimento. Então a coisa não é uma coisa mística, mágica, né?
Então tem uns que acreditam que a prece do outro é mais forte, então pede, olha, reza para mim que a sua prece já falaram isso para mim, porque eu faço programa na rádio e a pessoa pensa que a minha prece é mais forte. Você, tudo bem, eu vou orar por você. Se a pessoa soubesse como está a minha situação, ela ia orar por mim. Então a gente faz ideias falsas pela aparência, né, pela persona. Então, os benfeitores, eles vão proporcionar aquilo que é bom para a pessoa. Aí eles estão acima do ego, dos caprichos pessoais, dos interesses passageiros, né, das dores de manha, que nós fazemos manha. Então eles vão ver o que é bom para a pessoa. Às vezes é bom para a pessoa passar dificuldade, porque aquilo lá está causando um aprendizado dentro dela de valorização dos esforços dos outros. Você pega uma pessoa órfã, né? Eu já vi vários casos. Algumas pessoas ficam muito marcadas pela orfandade. E por que fica marcada? Por causa da gratuidade da vida? Que azar que ela teve de nascer numa mãe que não queria ter filho? E não é isso, a pessoa precisa valorizar. A maternidade no passado foi desdenhada. Às vezes o sexo foi erigido como o principal motivo de prazer da vida da pessoa. E tinha filho e jogava fora, ia jogando fora. Então hoje tem uma situação, quem olha, né, quem está de fora vê que não é tão, mas quem está dentro sente uma angústia muito forte. O sentimento de rejeição. Então essa pessoa provavelmente causou rejeição em outras pessoas. E ela precisava aprender assim? Não precisava. Mas ela buscou outros caminhos? É como nós aqui. Nós não precisamos de algumas dores, mas nós estamos buscando caminhos que evitem dor ou que proporcionam boas condições em nossas vidas? Depende das nossas escolhas. Mais alguém? Como? Todo mundo em silêncio. Hoje você pegou o pessoal para pensar. O pessoal fala, nossa, fala demais, está muito calor. Vai lá. Não tenha receio de que a sua pergunta, tem gente que eu lembro, né, das minhas perguntas. A minha pergunta não vai ser interessante. A minha pergunta todo mundo sabe. Então vamos lá. Agora Eu ficar falar pouco, eu falo mais do que pouco. Na hora do lanche lá, peguei a moça lá do café lá, eu falei mais do que comida. É o seguinte, e quando a pessoa percebe que vai evoluindo, vai aprendendo, por exemplo, no espiritismo, nas palestras, nos programas de rádio, de repente a pessoa começa a perceber, algumas percebem, outras não. Percebe que cada vez ela tem que aprender mais, aí a pessoa começa a ver o tanto que ela já errou. Aí tem pessoas que não conseguem se perdoar, não admite, mas como a pessoa não sei como foi errar naquilo que estava na cara. Eu acho que isso faz parte de uma fase, tá? A fase do conflito entre saber e não fazer. Então isso tem uma função, porque o conflito mobiliza a pessoa. Aí fala da dor moral. A dor moral é terrível, quando você sabe de uma coisa e faz de modo diferente. E essa dor moral é que vai segurando a pessoa. Chega uma hora que ela não suporta mais fazer uma coisa errada, porque aquilo é muito pesado. Então isso tem uma função, né? Porque não é liga-desliga. Você não sabe nada, agora você sabe e já se comporta assim. Não é assim não. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, ainda tem muitos comportamentos, tem vícios, tem hábitos que ainda vão se repetir. E com o passar do tempo vão sendo mudados, vão sendo ajustados.
Essa é uma parte. Outra parte. Aí entra a psicologia. Gente, nós ainda cometemos erros. Essa é a tal da sombra. Nós não podemos ter medo e ficar fingindo que nós somos santos se ainda não somos. Nós ainda chicamos, nós ainda ficamos bravos, nós ainda temos chilique, tudo isso. Então algumas pessoas, quando começam a tomar contato com essa ideia, elas começam a cair numa autovigilância doentia e não produtiva. Doentia, ela não se permite errar, e aí ela começa a ter comportamentos artificiais. Ela começa a fingir que é boa e não é boa. E outra coisa, tomar contato com essas coisas que estão na sombra. Tudo aquilo que nós fizemos ou fazemos e que nós ocultamos, nós temos que trazer de volta para a consciência. Então, por exemplo, eu tive ódio do meu pai quando ele fez aquilo, eu entreguei meu amigo na empresa por causa de tal coisa. Todas as nossas podridões que ficam escondidas embaixo do tapete, causando doença, tem que trazer à tona, sem se autopunir, mas trabalhando para corrigir, não é? Porque nós temos uma ideia falsa que fica embaixo do tapete e está resolvida. Não está, porque a pessoa começa a somatizar, aquilo começa a aparecer na vida da pessoa. Essa idealização de perfeição é um problema. A pessoa se idealiza perfeita, não pode errar, tem que fazer tudo sempre certo. Não é assim. Senão ela começa a se negar. E aí, quanto mais nós vamos tendo contato com esse lado sombrio, nós também vamos tendo contato com o lado iluminado. Eu sou invejoso, mas eu também tenho o meu lado bom. Eu gosto de fazer isso ou aquilo, eu tenho que reconhecer. Eu sou orgulhoso, mas também eu pratico a humildade nessa ou naquela situação. É ir tomando contato com essas coisas, não é? Se nós negarmos a nossa humanidade a título de se santificar, não vai dar certo. Não vai, porque as nossas energias não dá para esconder nada. A pessoa pode andar com olhar cândido, né? Palavras macias, meus irmãos, né? Aquela prece que faz todo mundo chorar, mas é tudo decorado, não adianta. A energia está emanando, exalando outras coisas. Agora também, a gente pega vários extremos, né? Algumas pessoas acham que ser autêntica é ser grosseira. Então a gente, principalmente a gente faz terapia, né? Algumas pessoas fazem terapia e elas acham que tem que ser autêntica. Agora eu falo na cara, agora eu não me escondo mais, nossa, com uma grosseria como se fosse autenticidade. Olha, o caminho do meio tem que rebolar, viu? Não quer dizer que uma pessoa inspirada, ela fica num estado de elevação que altera tudo, aí é diferente, não é? Mas tem gente que cai no formalismo, que ela acha que tendo aquela forma que ela está espiritualizada. Nós somos complicados, hein? Que o Hamed nos ajude no próximo semestre. Quem sabe a gente entre na linha. Brincadeira. Olha o neurótico, hein? Mais alguém? Mãe. Oi. Aqui. Todo mundo fala que aquilo que te incomoda da outra pessoa está em você e você não se aceita. Eu vejo um assassino com raiva, ódio daquilo. Imagina, eu vou fazer aquilo. Eu queria que você me explanasse, explicasse assim, palavras. É o que a psicologia chama de projeção, né? Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu não sei se esse exemplo vai ser feliz, tá? Imaginemos que você tenha acabado de jantar agora, comer os bolos lá, café, e você passa em frente a uma padaria. A padaria vai te chamar a atenção?
Não, porque você está de estômago cheio. Se você estiver com fome, tinindo de fome, você passa na frente da padaria, aquele cheiro, tudo aquilo te chama. Né? Você quer entrar, aquilo te perturba. Por quê? Porque lá dentro de você tem uma carência. Está faltando alguma coisa, alimento. Então, o alimento te chama a atenção. Quando alguma coisa no outro nos incomoda, é que tem algo igual dentro de nós. Se não tivesse, aquilo não incomodaria. Normalmente incomoda quando nós temos afeto pela pessoa. Quando é amigo, que tem uma relação de afeto, amigo, parente, mulher, mãe, seja lá o que for. Se não tiver, não vai provocar tanto. Então, por exemplo, se no ambiente de trabalho você entra numa empresa, você é novo, tal, o pessoal é bacana, e alguém pisa na bola com você, né? Provavelmente você todo cortês, desculpa, que nada, não foi nada, que é isso, você derrubou, sujou toda a minha cadeira de tinta, mas não tem problema, a gente limpa. E se isso acontece em casa? Tem uma revolução, né? Pega a bazuca lá e quem foi? Por quê? O incômodo é maior porque tem afeto, tem ligação. Então aquilo lá é insuportável, é maior do que o fato em si. Então aquilo que não está resolvido dentro de nós, quando acontece, causa isso daí. Eu tenho outro exemplo que me veio aqui. Do trauma, que eu já dei, não sei se eu falei isso aqui. Se você teve um trauma há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos, aquilo lá passou, você esqueceu. E hoje você está assistindo um programa de televisão e passa um assunto referente àquilo lá, igual ao seu trauma. Quando você vê falar daquele assunto, você começa a sentir uma inquietação, um mal-estar. Aquilo lá fez eco dentro de você, porque você tem aquilo lá. Se você não tivesse, você olha aquilo e fala, não tem nada a ver. Uhum. Então, quando nós temos coisas não resolvidas ou preconceitos, isso vai aparecer. É um exercício. Então, veja bem, é um exercício bom, porque o outro está te dando um feedback de como está seu mundo interno. Você ainda não resolveu. Perceberam isso? É um feedback. E a psicologia fala isso. Anota tudo o que te incomoda no outro, que isso você precisa trabalhar em si mesmo. Então o outro está te dando feedback. Mário, você falou, pegando o gancho da colega, você falou assim, se tem um afeto com a pessoa, aquilo vai me incomodar. E se eu não tenho afeto nem com a pessoa, isso tem a ver com vidas passadas? Sim. Se for neutra, não te causa nada. Por exemplo, essa cadeira te incomoda? A neutralidade dela é absoluta com relação a você. Se tivesse sentado uma pessoa aí que você não gosta, só dela estar na sua frente já ia incomodar. Por quê? Tem uma ligação. Tem alguma experiência. Esse afeto é alguma experiência que vocês tiveram. Não precisa ser meu parente, não precisa ser nada muito próximo. Não. Nunca vi a pessoa. Se ela me incomodar, pode ser alguma coisa que... Invariavelmente tem alguma ligação. Pode ser de primeira vez? Pode também. Incompatibilidade, energia, né, divergência de interesses e tal. Isso pode causar essa estranheza, mas invariavelmente tem afeto. Mais alguém? Quando você falou dos pensamentos amargos, que a gente não deve ter os pensamentos do passado amargos. E aí você acabou falando também um pouquinho de que a gente tem que esquecer, aí outra hora a gente tem que lembrar para tratar isso, aí eu fiquei confusa. Depende da situação. Olha só, se você não consegue sair daquilo, é que ainda não foi resolvido. Então você precisa elaborar. Pode ajudar você a escrever bastante aquilo lá. Então, por exemplo, você tem uma pendência com um parente seu. E toda hora aquilo vem na sua cabeça. Não foi resolvido. Se não dá para você falar com uma pessoa, você pode escrever. Escreve tudo que você pensa dela. Eu não gosto de você, você é um arrogante, você é um chato. Escreve tudo. Você está fazendo a limpeza. E depois aquilo acalma. Agora, tem situações que você muda o pensamento. Você se percebe pensando mal de alguém, de uma situação.
situação, você pode começar a mudar. Aí entra naquilo que eu falei do Clarencio falando da lamentação, que é uma doença mental. Né? Então, é um esforço, porque, veja bem, gente, a aquisição do conhecimento é pelo esforço. Eu vou exercitando e isso vai sendo incorporado na personalidade. Então, a nossa trajetória evolutiva, principalmente nos períodos anteriores, perto da animalidade e dos instintos, está carregado de xingamentos, de emoções negativas, perturbadoras. Agora nós temos que mudar. Jesus veio falar de amor nas relações, amor, perdão, esperança. Então, à medida que a gente vai exercitando isso vai sendo incorporado pela personalidade, até fazer parte dela. E aqueles negativos são superados. Bom, 10:05. Então, agradeço a vocês. Nós voltamos em agosto. Nós vamos começar primeiro com o livro de André Luiz, que vai acontecer ou na primeira ou segunda semana, na quinta-feira de agosto, e na última quinta-feira vai ser o Hamed. E aí o Marcos vai ter aqui as datas, vai estar no Facebook, e quem quiser comprar livro para acompanhar à vontade, para fazer os seus questionamentos, vai ser uma troca de ideias sobre estes livros, ok? Muito obrigado.